Olá, colega! Concluindo nossa série sobre paradigmas, abordamos nesse último vídeo o que podemos chamar de o paradigma da indolência humana. Como introdução, recomendo que você assista 2 vídeos. Motivação, qual é o segredo, no qual eu dou umas dicas para que o próprio trabalho seja a principal fonte de motivação. E também o outro, questionando o esquema de metas de vendas, já publicados aqui no canal. O paradigma da indolência humana consiste em crer que as pessoas são naturalmente apáticas com relação ao trabalho. Segundo essa forma tão comum de pensar, o estado ideal do ser humano seria o de ócio total, estar completamente desocupado, desfrutando folgadamente as atividades de lazer. Desse modo, o trabalho passa a ser visto como um mal, ou pelo menos um inconveniente necessário, o qual devemos suportar por algum tempo, para depois poder desfrutar do verdadeiro prazer de não ter que trabalhar. Em outras palavras, os gestores que pensam segundo o paradigma da indolência humana acham que, para a grande maioria das pessoas, especialmente a desprivilegiada casta de trabalhadores do chão de fábrica, o principal e verdadeiro motivo pelo qual elas trabalham é o dinheiro que ganham no final do mês. E como consequência de crer, conscientemente ou não, no paradigma da indolência humana, os gerentes tratam de implementar meios para incentivar a mão de obra para que se dediquem mais ao trabalho, impondo-lhes regras e controles e eventualmente punições, além de motivadores extrínsecos, essencialmente financeiros, incluindo a remuneração variável, bônus por cumprimento de metas, etc. O que por sua vez estabelece nas pessoas um comportamento de dependência que as condicionam, por um lado, a atuar sob coerção, e por outro, a esperar recompensa financeira toda vez que realizam um bom trabalho. Mais ou menos como o comportamento dos cães de Pavlov. E então, reforça-se o ciclo de uma profecia autorrealizável, pois, ao verem as pessoas reagirem positivamente àqueles estímulos externos, os administradores concluem: "Ahá, não falei que essa gente só se mobiliza mesmo pelo dinheiro ou pelo medo?" E assim vamos criando um exército de gente passiva, temerosa e defensiva, entre os quais eventualmente se destaca um bando de mercenários movidos apenas pelo vil metal. E isso vai requerer da empresa sistemas de controle e de motivação cada vez mais abrangentes, complexos e caros, com toda uma série de consequências negativas já discutidas naqueles vídeos mencionados lá no início. Diante da aparente falta de alternativa, alguém poderia pensar que as coisas são assim mesmo, ou seja, a apatia, a indiferença, a negligência e até mesmo a aversão pelo trabalho seria uma característica da natureza humana. Mas há várias evidências contrárias a este ponto de vista, suficientes para refutar esse paradigma tão comum. Por exemplo, mesmo crianças em idade escolar, às quais lhes encantam as brincadeiras e jogos, elas sentem saudade das aulas depois de um período prolongado de férias. Já no outro extremo da vida, não é raro ver idosos caírem em depressão ao se aposentarem compulsoriamente, pois a vida sem trabalho parece ter perdido sentido para eles. E vez ou outra, a gente vê com consternação notícias sobre milionários que, mesmo tendo todos os recursos financeiros para viver em absoluta ociosidade, ou quem sabe justamente por causa disso, eles se desencantam de tal modo com a vida vazia, sem propósito, que decidem dar cabo dela de maneira trágica. Por outro lado, não é difícil observar casos de pessoas que se dedicam apaixonadamente a seu trabalho, não por causa de quanto estão ganhando por isso, mas, muito pelo contrário, o fazem apesar dos baixos salários e das condições precárias que lhes dá certas empresas. E quantos outros exemplos de pessoas que se entregam voluntariamente a projetos comunitários sem recompensa mais do que um sorriso ou uma palavra de gratidão? Tais evidências podem lançar luz sobre um enfoque diametralmente oposto que elimina e substitui com inúmeras vantagens o ultrapassado paradigma da indolência humana. É o paradigma da bondade inerente, o qual consiste em partir da premissa fundamental de que as pessoas são intrinsecamente boas e anseiam naturalmente por expressar a sua capacidade criativa. Sob tal enfoque, o estado ideal do ser humano seria aquele no qual o seu potencial é continuamente desenvolvido e colocado em prática
de modo a gerar algo de valor para as outras pessoas. Assim, muito longe de sermos produto de uma trombada aleatória de partículas de matéria que de maneira misteriosa decidiram evoluir, a gente seria o resultado de um projeto inteligente, específica e intencionalmente criado para expressar a grandeza divina. E privar as pessoas disso, ou pior ainda, reduzi-las a máquinas de trabalhar, seria um grande pecado por negar a dignidade humana e vilipendiar sua integridade. Uma das principais consequências práticas desse novo enfoque é a oportunidade de simplificar enormemente as políticas e práticas de motivação e até mesmo reduzir o custo delas, porque a questão fundamental da motivação humana passa a ser vista não como inventar e implementar novos recursos extrínsecos, mas sim como remover as barreiras contra a motivação intrínseca que já está nas pessoas. E então seremos prazenteiramente surpreendidos com as conquistas e resultados trazidos por um novo tipo de comportamento, no qual os colaboradores se envolvem e se integram naturalmente com os demais colegas e sentem orgulho do seu trabalho. O que, a médio e longo prazo, acaba por consolidar-se como uma nova cultura organizacional muito mais participativa e orientada à excelência. É claro que chegar até isso requer muita reflexão, coragem, criatividade, liderança visionária e esforço. Mas essa vida seria muito chata se tudo nos fosse dado de mão beijada, não é verdade? Obrigado por ter me acompanhado até o final. Se você gostou, não esqueça de me deixar aí o seu like. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, marque o sininho para receber todas as notificações, assim você não perderá nenhum dos próximos insights interessantes que vou publicando aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!